deixa um like. Cara, e por que a gente gosta do que a gente gosta? Como assim, por exemplo, você gosta de andar de skate, de surfar e tal, mas tem um outro cara que ele pira em, sei lá, levantar ferro e um monte de coisa. Por que a gente tem diferentes... Eu vou responder de forma genérica, é o ambiente, certo? Isso vai depender de muitos aspectos. Por exemplo, eu, no meu caso, comecei a andar de skate, cara. O primeiro contato que eu tive com skate foi na década de 70, final da década de 70, cerca de 71, eu acho que um pouquinho antes, 77. E foi por conta de um vizinho meu, falecido hoje, Mauro Drummond, certo? Que eles ficavam na frente da minha casa, tinha uma rampinha com aqueles skatezinhos da Bandeirante, descer, o barato era descer e fazer a voltinha com o skatinho da Bandeirante. Então a gente descia uma rampa de carro mais alta assim, e fazia uma voltinha assim, numa calçadinha de pedra basáltica. Ver ele fazendo aquilo, ver um monte de gente em volta, ficar ali com a molecada fazendo aquilo, dando risada, me sentindo integrado, os caras mais velhos, tudo isso criou uma experiência que, de certa forma, foi marcadora, que fez com que eu olhasse para aquele objeto com rodinhas de uma forma diferenciada. Ou seja, eu agreguei um valor àquilo. Parar para pensar, isso skate não tem utilidade, aquilo, né? Não tem utilidade nenhuma. Como a maioria dos esportes. Isso é até uma coisa importante a gente falar. Depois eu vou falar de uma hipótese que eu tenho. Mas assim, não tem absolutamente necessidade. A gente vai lá se machucar. Eu já rompi o ligamento 2 vezes. Né? O Dr. Cícero Stank teve que me costurar para dar conta de poder continuar andando de skate. E tô lá, eu andando ainda, cara, com 50, vou fazer 52 anos, o joelho ferrado e quero continuar andando. Eu encontro meus amigos mais velhos que eu, tem quase 60 anos lá, e a gente tudo querendo andar de skate. E a pergunta é, por quê? Porque a gente deu um valor para aquilo. E como é que a gente dá valor para essas coisas? Cara, eu vou dizer, e eu vou provocar a galera, por um processo que na psicologia comportamental a gente chama de operação estabelecedora, certo? Operação estabelecedora é uma operação que ocorre fazendo com que as coisas do ambiente tenham um valor adicional para o organismo. Então, vou te dar um exemplo simples de operação estabelecedora primária, a sede. A sede e a disponibilidade de água. Certo? Então, se você tiver com sede aqui em São Paulo, você desce ali e compra uma garrafinha de água, quanto é que é? R$5. Agora imagina a situação que você está no meio do deserto, sem a possibilidade de comprar água. Essa garrafinha vai aumentar muito de valor, né? Dependendo da tua sede, você entrega todo o dinheiro que você tem, certo? Então, essas operações estabelecedoras que eu estou falando, elas ocorrem, de certa maneira, por condições fisiológicas. Mas tem outras operações estabelecedoras que ocorrem porque elas fazem parte de uma cadeia comportamental. Por exemplo, eu imagino que você está fazendo isso aqui, além de prazer, por causa de dinheiro. Até porque isso aqui não se sustenta sem dinheiro. Né? Senão eu ficava só lendo livro. Tocando muito mais legal. Se a gente não precisasse de dinheiro, a gente ia estar andando de skate aqui agora. A gente ia arrancar tudo isso e botar numa mini ramp aqui dentro. E estava se incomodando com os vizinhos. Mas, cara, por quê? Porque o dinheiro, ele efetivamente faz parte de uma cadeia de comportamentos. Então, eu executo uma série de comportamentos para conseguir o dinheiro, porque esse dinheiro vai me dar acesso a várias outras coisas. Algumas dessas outras coisas podem ser coisas que também ganharam valor. Por exemplo, sei lá, vou comprar um tênis de marca. Né? Guardei um dinheiro para comprar um tênis de marca. Por que eu quero comprar um tênis de marca? Porque aquele tênis de marca, de certa forma, ele agrega um valor a mim. Esse valor agregado a mim, ele faz com que eu tenha mais acesso a outras coisas. Por exemplo, sei lá, as meninas vão olhar para o meu tênis e vão achar que eu sou o cara.
Nenhuma menina faz isso, mas a gente Mas você atribuiu mas aquilo, você acha que isso vai fazer a diferença ali da hora. Talvez te deixe mais confiante. Né? Talvez te deixe mais confiante. Mas veja bem, é uma cadeia. Então, o tênis não é o reforçador final. Depois que você adquire... Ele primeiro é um fim. Depois que você adquire ele vira um meio. Certo? Um meio para conseguir outras coisas. Os nossos reforçadores finais, eles são muito poucos. Certo? Por isso que, eu compro um tênis, fico felizão com o tênis. Legal pra caramba. Mas ele não é o reforçador final da cadeia. Não que tenha um reforçador final, isso é uma abstração. Certo? Ele é um meio, sei lá, para impressionar alguém. Né? E você quer impressionar alguém para atrair ela para você, para ter ela por perto, para conseguir afeto, conseguir sexo, ou seja lá o que for. Certo? Então, a gente tem que entender que existe uma série de processos que vão dando valor para as coisas, né? Que vão agregando valor para as coisas. Porque os reforçadores, ditos reforçadores finais, são aqueles das nossas necessidades, que é a segurança, né? Você se proteger de eventos climáticos, de predadores, de situações que botam em risco a integridade física e, obviamente, também psicológica, né? Sexo ou reprodução, né? E aí a alimentação, sede, sono, né? Todos esses são, de certa forma, aspectos de reforços primários, né? Não que não possa varar. Por exemplo, se você dormiu bastante, tua motivação para dormir vai ser zero, se você dormiu bem. Se você está com sede, se você não está com sede, a tua motivação para ir buscar água é zero. Certo? Então, de certa maneira, a gente tem que entender a cultura a partir de como que, dentro desse contexto de comportamentos encadeados, eles vão agregando valores. A gente também pode fazer isso acontecer com ratos. Por exemplo, luz forte, os ratos eles têm aversão à luz forte. Mas será que acender uma luz pode, abre aspas aqui, produzir comportamentos que mostrem para a gente que esse rato está gostando da luz acesa? Pode. A gente pode mudar o valor da luz para o rato. E como é que a gente faz isso? Imagina a seguinte situação. Você faz um treino discriminativo. O que é um treino discriminativo? Bom, imagina uma caixa mais ou menos de 30 por 35. A gente chama de caixa de Skinner, certo? Essa caixa ela tem uma portinha de acrílico. Você bota animal ali dentro, tem uma gradezinha, então você consegue ver esse animal. E tem uma alavanca para ele baixar, certo? Você consegue ensinar o rato, por aproximação, um processo que a gente chama de modelagem, a baixar essa alavanca. Ele baixa a alavanca e aí ele recebe um reforço, que pode ser água ou comida. Bom, para ele baixar a alavanca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que a água tem um valor de reforço. Como é que eu faço que a água tenha valor de reforço? Ele sentir sede. Eu privo ele d'água. Eu privo ele d'água por 24 horas. E aí ele vai fazer qualquer coisa por água. Daí eu botei lá, ensinei ele a pressionar a barra para ganhar as gotinhas de água, porque eu dou bem pouquinho, que é para ele não saciar rápido e continuar motivado para pressionar a barra, certo? E depois que ele aprender esse comportamento, eu posso colocar uma exigência adicional, continuar modelando ele. Daí eu faço o seguinte, eu ligo uma luz na caixa de Skinner e quando a luz está ligada, ele pressiona a barra e recebe a água. Quando a luz está desligada, ele pressiona a barra e não tem água. O que vai acontecer quando a luz estiver desligada? Ele vai parar de pressionar a barra. Depois de um tempo, ele só vai pressionar a barra quando a luz estiver acesa. Certo? Então, ali, nesse momento, ele está fazendo o que a gente chama de discriminação. Ele só vai emitir aquele comportamento naquele contexto ambiental específico, só quando a luz estiver presente. Isso é muito antigo, cara, mas tudo bem. Pela tua cara, eu estou vendo que parece novidade, mas isso é muito antigo. Aí eu posso botar uma exigência adicional. Por exemplo, existe um furo onde eu posso colocar e enroscar uma barra de ferro com uma argola dentro dessa caixa de Skinner, certo? Bom, agora eu crio uma exigência adicional. A exigência é o seguinte:
o rato vai aprender que quando ele passar por dentro dessa argola, a luz se acende. Então agora eu vou usar a luz como reforço para o comportamento dele de passar dentro da argola. Ou seja, eu mudei a relação dele com a luz. A luz que inicialmente era um estímulo aversivo para o rato, agora sinaliza uma oportunidade para ele de ganhar uma gota de água. E agora ele descobriu que tem um comportamento que ele pode produzir que controla a luz acesa. Então agora toda vez que ele vê a argola, ele já pula para dentro, acende a luz, ele pressiona a barra e bebe a água. A partir de agora, a luz adquiriu um valor positivo para ele. Olha que maluco isso. Isso é loucura. Se acende a luz num lugar que tem rato, ele já faz assim, ó. Agora não, o rato está dizendo, pô, essa luzinha é bacana. Cara, eu me sinto bem quando essa luz acende. Me sinto feliz, motivado, dá vontade de apertar barras. Então a gente mudou o valor desse estímulo para o rato. O ambiente mudou o valor do estímulo para o rato. E veja só, isso é muito importante. Porque imagina, por exemplo, vamos imaginar uma situação natural onde esse rato só tem oportunidade de se alimentar quando existe uma determinada intensidade de luz. Então ele, de certa forma, vai ter que modificar o padrão de comportamento dele, que era de ter medo da luz, para poder aproveitar essa oportunidade de alimentação, que é o que está ocorrendo ali. E aí a luz muda de valor, né? Obviamente muda de valor para o rato. Isso é uma operação estabelecedora. A gente passa por isso o tempo todo. O tempo todo. A moda é isso. Ela totalmente está mudando os valores da forma como a gente enxerga as nossas vestimentas. Mas por que uma moda pega? Por causa dos reforços que estão implícitos nela. Então você vê, por exemplo, surfar, né? Surfar, você entra no mar. Eu aprendi a surfar assim, né? Tinha teus amigos, eles iam surfar, daí, vamos surfar junto. Mas a maioria já surfava. Então você saía remando, sem saber direito, a prancha bambeando de baixo, assim, você caindo da prancha, tomando caldo, engolindo água. O que te fez continuar ali, passar a arrebentação, chegar lá quase morto, depois com a cara torrada do sol, certo? Teus amigos que estão lá. E que mostraram para você que dá para passar aquilo. Aprender a surfar é uma coisa que a gente precisa de modelo. Você precisa de alguém que te diga, cara, dá para fazer, dá para entrar e sair vivo. Às vezes não, mas a maioria das pessoas entra e sai vivo, né? Mas é uma coisa interessante, porque... E aí, é esse meio que vai determinar esse valor. Cara, isso é muito doido. Muito doido. Muito doido. Quando você começa a entender esses aspectos, começa a olhar as coisas sobre outra perspectiva. Você começa a se entender sobre outras perspectivas. Você começa a olhar para as suas responsabilidades sobre outras perspectivas. E aí, deixou o seu like? Yeah.